Como eu sei se eu tenho informação negativa no meu inconsciente, no meu DNA, nas minhas células, em todo o meu ser? Através da realidade que eu estou experienciando. Se a minha vida tá tudo maravilhoso, se eu não tenho doença, se eu não estou convivendo com ninguém injusto ou, enfim, que não é bacana, se eu não tenho problemas, né, se eu não tenho conflitos, se eu não estou convivendo com ninguém doente, se está tudo certo na minha vida, beleza, não tem informação negativa. Se tem liberdade financeira, tudo certo. Se por acaso você está passando por uma situação difícil, ou se por acaso sempre acontece, você sempre manifesta situações parecidas, problemas parecidos, né, padrões negativos, sempre conecta com determinado tipo de pessoa, sempre acontece isso, quando você vai ter sucesso em alguma coisa, quando você vai conseguir uma coisa, acontece alguma coisa que faz com que aquilo não ande, mesmo que seja uma coisa externa que você fala, não, mas não fui eu, aconteceu lá uma chuva que não sei o que, não importa, não importa, toda a realidade física é causada por vibração. Se a gente tem, por exemplo, vibração de não merecimento, ou de, sei lá, de escassez, de doença, qualquer coisa, não importa o que a gente faça na vida física, essa informação que está dentro da gente, ela vai se manifestar. Em alguma hora ela vai se manifestar. Eu digo que a partir dos 30, 35 começa, né, o festival de manifestação do negativo. Porque até então a gente tem, quando a gente é novo, essas informações elas estão muito lá dentro e a gente tem muita coisa boa ainda, até fisicamente falando. Hormônio, energia e tal. E a partir do tempo, essas informações, elas estão ali vibrando, 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 e elas vão transmitindo pacotinhos de energia, que é o que forma a realidade. Então, depois de alguns anos, primeiro que essas informações elas já começam a manifestar coisas pequenas na vida, negativas, e aí a gente responde à realidade, e aí a gente vai fortalecendo mais ainda essas informações negativas que já causaram essas situações negativas menores, então vai aumentando, continua vibrando e aí chega uma idade que todo aquele bom que a gente tinha vai diminuindo muito por conta das lutas da vida e o negativo, pum, manifesta, né? E do nada eu tô numa situação às vezes de doença, às vezes tô numa situação infernal, às vezes tô numa situação de perda e a gente fica pensando assim, meu Deus, por quê? Por quê? O porquê tá justamente dentro da gente. São as informações negativas que a gente carrega, né? De várias instâncias, de padrão ancestral, útero, infância, mil coisas. Então, para saber se você tem informação negativa dentro de você, é só olhar para a sua realidade. A sua realidade física, os seus resultados, eles são o reflexo das informações que você tem. Às vezes, você é uma pessoa que trabalha muito, muito batalhadora, que se cuida, que faz várias coisas, que faz tudo certo e não consegue ter o sucesso correspondente a todo o seu esforço. E isso é porque tem informações negativas contrárias a esse sucesso. E aí, por mais que você se esforce, isso não vai chegar, não vai acontecer. Em contrapartida, quando a gente limpa essas informações negativas, é muito mais fácil. Porque, na verdade, a saúde, o sucesso, tudo isso é a fluidez, seria o normal. Seria o normal. Não é necessário tanto esforço para a gente ter essas coisas. O problema é que a gente tem informações negativas contrárias a isso tudo, à saúde e ao sucesso, por exemplo, e a gente tem um sistema externo que também é contrário à saúde e ao sucesso. O nosso sistema externo, ele reforça a doença, o problema e a escassez. Então, pega o nosso interno negativo e o nosso externo negativo. Realmente, para a gente ter saúde e sucesso dentro desse sistema, requer muito esforço, de fato, e é quase impossível. Mas, quando a gente tem
quando a gente vai limpando as nossas informações negativas, a gente consegue as coisas de uma maneira muito mais fácil e inclusive a gente não é tão afetado pelo externo, né? Na verdade, o que determina o quanto o externo me afeta é justamente as vibrações que eu tenho dentro de mim. Então, é isso. Tá ruim, tem coisa ruim aí dentro para limpar. E o bom é que dá para limpar, né? Eu ensino tanto a pessoa a limpar, ou também tenho a sessão vibracional que eu limpo em todos os corpos, toda a vida da pessoa, todos os padrões negativos que já se repetiram, o útero, padrão ancestral, enfim, limpo tudo, corpo energético, emocional, mental, espiritual, físico, atuo diretamente no físico. Então tem solução.